A gente ainda tá no Novembro Roxo, né, que é o mês de atenção à prematuridade. Doracilândia Amaral, muito bem-vinda mais uma vez aqui. Eu tava com saudade de dividir essa mesa com você no Mesa para Dois. Ah, eu também, Bárbara. Eu fico brincando que você viaja mais que notícia ruim, né? Parece minha avó falando, esse menino viaja mais, tô sendo cigano, viaja mais que notícia ruim. Ok, mas é bom viajar, tem que ampliar espaços, né? Ah, tem sim. Melhor ainda é voltar e ainda ter conhecimento de qualidade aqui, que nessa rádio a gente só faz uma seleção absurda, realmente de assuntos que impactam o nosso dia a dia. E a prematuridade é um que deixa toda mãe, toda gestante, assim, com aquele medo, porque tem muito conhecimento, inclusive que era antigo, que é antigamente, né, algumas coisas prematuras, era impossível você imaginar no sobrevivência de bebê. E as coisas têm mudado, né? Então, eu queria que você contextualizasse pra gente esse tema. Então, falar sobre prematuridade é ao mesmo tempo prazeroso, mas ao mesmo tempo é dramático, né? Porque, sem dúvida, a prematuridade não assusta só nós. A prematuridade, ela ainda é um tema que impõe uma atenção especial no mundo inteiro. Então, mesmo nos países ricos, desenvolvidos, com a máxima tecnologia possível de se atender um bebê prematuro, ainda temos uma taxa de complicações pela prematuridade que é, sem dúvida, a principal causa de morbimortalidade dos bebês. Então, é um tema que ele envolve uma condição obstétrica, em uma parceria muito grande com a neonatologia, né, que é a equipe que vai receber esses bebês. E, é claro, esse casal que está ali tendo um parto prematuro também precisa de um suporte multidisciplinar do ponto de vista emocional, né, porque realmente é muito impactante. Numa primeira gravidez, vamos entender que eu brinco assim com as pacientes, e até falo isso para os meus alunos, a sensação que eu tenho é que eu estou de mãos dadas com um casal no meio de uma grande mata fechada. A gente nunca consegue ter uma avaliação precisa de que possíveis complicações poderemos ter naquela gravidez, ou se teremos uma gravidez que vai fluir com a maior, né, tranquilidade possível. No entanto, a prematuridade a gente ganhou muito nessa análise durante, inclusive, a primeira gravidez, que é uma medida do colo do útero junto com a morfológica do segundo trimestre, que faz-se entre 20 e 24 semanas, em média e preferencialmente com 22 semanas. Então, o mundo começou a compreender que o útero é como um balão, é assim que eu ensino, é que o útero é um balão e o bico do balão é o colo do útero. Esse colo, portanto, ele precisa ser forte para suportar todo o peso que está acima dele, que é o bebê, a placenta e o líquido. Então, medir o colo junto com a morfológica do segundo trimestre, identificando aquela paciente que tem um colo curto, que a gente não é uma padronização universal, mas a maioria dos protocolos coloca um colo de 2,5 centímetros a menos como um colo curto, a gente tem medidas que possam diminuir esse parto prematuro. Uma das maiores medicações revolucionárias da prevenção do parto prematuro, inclusive, é de um brasileiro, né? O Eduardo da Fonseca, né, pernambucano, Olha, que estudou sobre o uso da progesterona, que é um dos hormônios que nós produzimos na gravidez, como um preventivo de parto prematuro nessas mulheres que têm colo curto. Então, identificado esse colo curto na morfológica do segundo trimestre, ou a paciente que já tem outros fatores de risco para a prematuridade, dentre esses fatores de risco antecedente de parto prematuro, o uso da progesterona foi uma marca extremamente significativa de diminuir o risco da prematuridade. O que a gente tem que compreender é que todo bebê que nasce antes de 37 semanas, ele é prematuro. E esse nascimento ele pode ser por um trabalho de parto espontâneo e ele pode ser por razões diversas, maternas e até fetais, que imponham a nós obstetras a antecipação desse parto. Vamos imaginar, por exemplo, uma paciente que ela tem uma doença hipertensiva severa.
O ideal é que ela não chegue até 37 semanas. Se ela tem um critério de gravidade, o parto se impõe mais cedo para uma proteção da saúde materna, equilibrando, claro, as condições daquele bebê que vai nascer, estando numa assistência adequada de uma UTI neonatal. O que eu quero dizer com tudo isso é que existem os partos que são prematuros naturalmente e que existem os partos prematuros terapêuticos, tanto do ponto de vista materno quanto fetal. Quando é, por exemplo, que nós indicamos um parto antecipado por uma condição do feto? Quando ele não está crescendo lá dentro, quando ele tem uma anemia severa, quando ele tem, às vezes, uma alteração de algum órgão que deixou de funcionar adequadamente. Então, a gente tem situações em que a gente diz, esse bebê fora do útero estará em melhores condições do que intraútero. No entanto, vamos pensar globalmente que a melhor UTI neonatal que existe é o útero. Portanto, muito cuidado nessa análise, inclusive, do nascimento prematuro. E assim, existem algumas mães, e eu acho que isso vale até a pena ser chamado a atenção, que elas não têm noção do quão é importante um bebê completar a maturidade intraútero. Se não existir nenhuma razão que faça esse bebê nascer com menos de 39 semanas, o ideal é que ele nasça a partir de 39. E a gente vê de tudo, Bárbara. A gente vê aquela paciente que ela quer que nasça no signo tal. Ai, Jesus. Que ela vai fazer um levantamento dos astros e ver onde é que está cruzando um astro daqui para acolá. Então, gente, não. O que a gente tem que compreender é que, estando tudo bem no contexto da gravidez, este bebê dentro do útero... É ele que tem que dizer para nós qual é o melhor momento de nascer. Mesmo quando atingida a maturidade, este bebê ele tem maturidades em estágios diferentes. Não é porque chegou a 37 semanas que ele, a partir de agora, é considerado maduro, que ele seja plenamente maduro. E às vezes a gente compara assim, eu digo para a paciente o seguinte, nessa maturidade o bebê tem estágios como uma fruta. Vamos pensar numa banana, que eu acho que é uma fruta que quase todo mundo gosta. Você pode comer uma banana que ela já está pronta para ser consumida, mas ela ainda está dando aquela apertadinha na boca. Adstringente, né? Adstringente. Ok, aquele é o bebê que está maduro, precoce. A gente tem o maduro é aquela banana perfeita. Sabor 100% perfeito para ser consumido. E tem o bebê que está pós-maduro também, que já é aquela banana que está passando da data de ser consumida, a gente aproveita, faz um bolo, faz um pão e companhia, né? Ou seja, não é porque um bebê deixou de ser prematuro que ele necessariamente tenha que nascer para atender alguns apelos não clínicos. Entendamos que o bebê intraútero, mesmo entre 37 e 39 semanas, tem um ganho gigantesco na conclusão da maturidade de órgãos, cérebro, intestino, pulmões, que são maturações imprescindíveis. É exatamente a falta de maturidade desses órgãos que coloca o prematuro nas complicações principais dele. Distúrbios respiratórios, distúrbios hematológicos. Imagina os vasos sanguíneos imaturos, são vasos que se rompem facilmente. Então, esses bebês eles podem ter hemorragia intracraniana, ou seja, no cérebro, hemorragia no intestino, hemorragia nos pulmões. São bebês que, mesmo eles sobrevivendo, eles têm mais chance de distúrbios respiratórios, asma, alergia respiratória, né? Complicações metabólicas, mais chance de diabetes, mais chance de problemas cardiovasculares. São bebês com a imunidade ainda imatura e que ainda vão precisar de um tempo depois de nascimento para receberem vacinas. Ou seja, eles são bebês com alto risco de infecções e, obviamente, de complicar ainda mais as infecções porque os órgãos dele não estão prontos para uma autodefesa. Então, o que é importante que a gente compreenda? Identificação daquela paciente que tem risco de parto prematuro,
tentar corrigir esse risco do parto prematuro, identificar o parto prematuro e, sendo possível, inibir o parto prematuro, quando isso acontece com menos de 34 semanas. Não sendo possível, prevenir, tratar, é que esse bebê esteja no hospital que tenha suporte, com uma equipe pronta para dar para ele a melhor assistência neonatal possível. Nossa, quanta informação e quão importante, né, doutora Silane, até depois voltar a falar mais desse tema, porque eu conheço vários pais que tiveram bebê prematuro e tem toda essa questão desse medo, desse pós, e o que você falou, tem junto com o neonatal, né, com neonatologistas, né? Isso, neonatologista. Que cuida, são 26, 28 dias depois do bebê nasce, como é que é o prazo? Então, depende muito de qual a idade gestacional que nasce, né? Então, o tempo de UTI neonatal, ele depende exatamente da idade gestacional que o bebê nasceu e, obviamente, da adaptação ao meio extrauterino que esse bebê consegue fazer. Eu achei interessante, né? Eu conheci um pai também que estava com um bebê que nasceu com 6 meses, a bebezinha dela. Ele falava 2 idades. Assim, olha, essa é a data de nascimento, mas a idade que ela teria de verdade era essa, porque isso é muita diferença. É muita diferença, né? Então, 26 semanas é o que nós chamamos de uma prematuridade extrema, né? Então, são bebês, assim, a gente tem que lembrar que o Brasil ainda é um país, acho que até pelo tamanho da sua população, tem uma quantidade muito grande de bebês que nascem prematuros, né? Ainda temos, sim, uma falha na assistência pré-natal, e eu estou sempre batendo na mesma tecla, como o pré-natal é importante para identificar fatores de risco. Por exemplo, qualquer infecção aumenta o risco de uma prematuridade. Então, o que a gente tem que dizer para uma gestante é: previna as infecções. Então, o Covid veio como algo a mais, mas a gente já dizia antes para gestantes: evite um ambiente muito fechado, com muita gente. Se tiver alguém tossindo, espirrando, você se afaste. Vá a um restaurante e fique numa mesa que seja numa área mais aberta, mais ventilada. Vá ao cinema no dia que seja com menos pessoas. Porque a grávida, ela tem uma imunidade mais baixa, para ela não rejeitar a gravidez, que é um corpo estranho. E ela, consequentemente, tem mais chance de adquirir infecções, complicar infecções. Apesar da placenta ser uma barreira fantástica para diminuir o risco de passar bactérias e vírus da mãe para o bebê, mas essa barreira não é infalível. Então, as infecções maternas, elas entram como uma causa importante de parto prematuro. Então, a primeira coisa, orientar a prevenção das infecções. Identificadas essas infecções, temos que tratar, porque a gente sabe do potencial dessas infecções de levar a um parto prematuro. Vou falar de uma infecção que é comum na gravidez, infecção urinária. Infecção de urina deve ser valorizada, identificada laboratorialmente, tratada, porque como ela é uma das principais infecções que acometem a grávida, ela acaba sendo também uma das principais causas de ruptura prematura de bolsa, ou seja, leva à ruptura de bolsa, consequentemente, a um parto prematuro. É causa de um trabalho de parto prematuro mesmo que não rompa a bolsa. É causa de infecções, às vezes, intrauterinas do próprio bebê. E o bebê também, olha que coisa linda que o nosso corpo tem de defesa. Quando um feto ele é atingido por uma infecção, ele pode, por si só, deflagrar um trabalho de parto, para que ele saia de um meio intrauterino que não é satisfatório para ele, que não está favorável a ele. Então, a própria infecção do feto pode ser uma razão de um parto prematuro. Então, a gente ganhou, sim, nos últimos tantos anos aí, conhecimento realmente de fatores de risco para parto prematuro, ganhou em termos de entendimento da importância de tratar os potenciais causas de parto prematuro, ganhou no entendimento da vantagem do corticoide para a maturação maior desses fetos, pulmão, cérebro, intestino. Quando eles têm chance maior de nascer com menos de 34 semanas, o corticoide é fantástico para diminuir os riscos desse bebê, mas feito na hora certa, do jeito certo, e é isso que tem que fazer diferença no pré-natal. Nunca podemos esquecer que o principal objetivo do pré-natal é minimizar riscos maternos, fetais
e neonatais. E, sem dúvida, a prematuridade é um risco fetal e neonatal importantíssimo que a gente não pode deixar de falar. Então, vamos falar outras vezes. Doutora Solange Amaral, muito obrigada por tanta informação. Obrigada a vocês.